Ultimamente se fala muito em emenda parlamentar. Você sabe o que é isso e para que serve? As emendas parlamentares são recursos do orçamento da União que deputados e senadores podem direcionar para projetos e investimentos em suas bases eleitorais. Elas são uma forma de descentralizar os gastos públicos e permitir que os parlamentares atendam às demandas de seus estados e municípios. Proposição: cada parlamentar tem direito a indicar emendas individuais que devem ser aplicadas em áreas como saúde, infraestrutura, educação, segurança, entre outras. Aprovação: essas emendas são incluídas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pelo Congresso Nacional. Execução: após a aprovação, o governo federal é responsável por liberar os recursos para estados, municípios ou órgãos específicos. Para que serve? As emendas parlamentares servem para financiar obras públicas, compra de equipamentos, programas sociais e outras ações que beneficiem a população. Exemplos: construção de hospitais e escolas, pavimentação de ruas, compra de ambulâncias e viaturas, apoio a universidades e institutos federais. O governo é obrigado a liberar? Sim, mas com algumas exceções. Emendas individuais impositivas. Desde 2015, o governo é obrigado a pagar as emendas individuais até o limite de 1,2% da receita corrente líquida da União do ano anterior, sendo que 50% devem ir para a saúde. Emendas de bancada e de comissão. Não são obrigatórias, mas o governo pode negociar sua liberação conforme interesse político. É usada com dolo? Sim. Há diversos casos de corrupção relacionados a emendas parlamentares. Alguns problemas comuns: superfaturamento, valores inflados em contratos de obras ou compras de equipamentos, organizações fantasmas, recursos destinados a ONGs ou empresas de fachada. Uso eleitoral: políticos direcionam recursos para aliados, fortalecendo sua base eleitoral. O chamado orçamento secreto prática, usado até 2022, também facilitou o uso das emendas sem transparência, permitindo que parlamentares destinassem bilhões sem identificação clara do beneficiário. É para comprar o Congresso? Nem sempre, mas pode ser usado como moeda de troca. O governo muitas vezes libera emendas em momentos estratégicos, como votações importantes. Exemplo: reforma da Previdência, impeachment, PECs, etc. As emendas parlamentares no Brasil têm apresentado variações significativas nos valores liberados anualmente entre 2017 e 2024. Abaixo, uma síntese dos valores aproximados por ano. 2017. O orçamento original destinava cerca de 9 bilhões de reais para emendas parlamentares. Durante as votações das denúncias contra o então presidente Michel Temer, houve uma liberação expressiva de recursos para emendas, totalizando aproximadamente 5,1 bilhões até outubro daquele ano. 2018. Não há dados específicos disponíveis nos resultados de pesquisa fornecidos. 2019. O governo federal executou aproximadamente 27,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. 2020. O valor das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, foi de cerca de 7 bilhões de reais. 2021. As emendas de relator executadas chegaram a aproximadamente 10,4 bilhões de reais, com possibilidade de atingir até 16 bilhões. 2022 e 2023. Não há dados específicos disponíveis nos resultados de pesquisa fornecidos. 2024. O total de emendas parlamentares aprovadas no orçamento foi de 44,67 bilhões de reais, distribuídos da seguinte forma: emendas individuais, 25,07 bilhões, emendas de comissões, 11,05 bilhões, emendas de bancadas estaduais, 8,56 bilhões. Câmara Legislativa. É importante notar que os valores efetivamente pagos podem diferir dos valores inicialmente aprovados a cada ano. Bom, agora que você sabe um pouco mais sobre emendas parlamentares, que tal a gente sugerir ao Congresso que definha elas? Elas atendem mais interesses escusos do que outra coisa. Todo governo federal estará sempre sujeito às chantagens do Congresso. Ah, não é chantagem. Então vamos acabar com elas.